No coração do Egito Antigo, entre os corredores silenciosos e escuros do Templo de Hathor, em Dendera, esconde-se um mistério que intriga cientistas, arqueólogos e teóricos há décadas. Gravado em pedras milenares, um estranho baixo relevo parece representar algo muito além do que a civilização daquela época supostamente seria capaz de compreender. Ali, esculpido com precisão quase cirúrgica, um artefato semelhante a uma lâmpada moderna surge diante dos olhos atônitos dos visitantes. Com uma forma alongada, um filamento sinuoso no interior e algo que parece ser um cabo de alimentação ligado a um pedestal, o enigma da chamada luz de Dendera lança uma pergunta provocante ao mundo moderno. Será que os egípcios antigos conheciam a eletricidade? Ou estamos diante de mais um símbolo religioso mal interpretado por nossa visão contemporânea? Essa representação, muitas vezes ignorada pelos livros escolares, se tornou uma obsessão entre teóricos da conspiração, estudiosos independentes e até mesmo físicos curiosos. A figura está localizada na cripta do templo, um espaço subterrâneo de acesso restrito, o que por si só já acrescenta um tom sombrio à descoberta. Os egípcios antigos, segundo o conhecimento convencional, não possuíam nem ferramentas nem conceitos para manipular energia elétrica. Então, o que exatamente eles queriam mostrar com aquele símbolo? Por que esconder algo tão complexo nas profundezas de um templo religioso? E mais importante, por que a arqueologia tradicional evita esse debate com tanto fervor? A explicação oficial afirma que a imagem representa a flor de lótus, da qual uma serpente emerge, simbolizando a criação do mundo segundo a mitologia egípcia. O pedestal, nesse contexto, seria um suporte sagrado, e o filamento apenas um elemento artístico. No entanto, muitos pesquisadores argumentam que essa interpretação ignora completamente a simetria tecnológica do desenho. Para eles, o que está representado ali é algo muito mais próximo de uma lâmpada de descarga elétrica do que de uma flor simbólica. A semelhança com bulbos de vidro modernos é impressionante. Há até mesmo o que parece ser um terminal e fios conectando os componentes. Em 2000, o engenheiro austríaco Walter Garn construiu um modelo funcional da lâmpada de Dendera, baseado nas imagens da cripta. Surpreendentemente, a reprodução acendeu. Garn demonstrou que seria possível, ao menos teoricamente, gerar luz usando os mesmos princípios vistos no desenho e sem empregar tecnologia que os egípcios supostamente não conheciam. Mas isso levanta outra questão fundamental. Se eles realmente possuíam esse tipo de conhecimento, por que não deixaram mais registros? Por que não há menções claras à eletricidade em outros papiros, tumbas ou artefatos? Teóricos como Eric von Däniken e David Hatcher Childress acreditam que essa omissão é justamente o indício de que esse saber era reservado a uma elite sacerdotal, mantido em segredo por motivos espirituais ou até por influência de entidades de fora. Eles propõem que os egípcios teriam recebido conhecimento externo, seja de civilizações perdidas ou até de visitantes extraterrestres, e que o símbolo em Dendera seria apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Essa linha de pensamento, embora extremamente controversa, não pode ser descartada quando confrontamos a quantidade de mistérios acumulados nas areias do Egito. Outro argumento intrigante é que, mesmo sem energia elétrica, os egípcios construíram monumentos com precisão milimétrica em condições de luz extremamente precárias. Como eles conseguiam esculpir passagens internas, túneis e hieroglifos em locais onde nem mesmo fogo poderia ser usado devido à falta de oxigênio? Os candelabros ou tochas, ao que parece, deixariam marcas de fuligem, mas nenhuma evidência de tal resíduo foi encontrada nos tetos dos túneis ou criptas. Isso alimenta ainda mais a hipótese de que outro tipo de iluminação, silenciosa e limpa, poderia ter sido empregada. Muitos tentam refutar essas teorias dizendo que os egípcios usavam espelhos para refletir a luz solar dentro dos túneis. No entanto, estudos experimentais mostram que a perda de luminosidade ao usar espelhos em série é significativa, e a quantidade de luz que chegaria às profundezas dos templos seria praticamente nula. Isso enfraquece a hipótese dos refletores e fortalece a ideia de que outra fonte de iluminação estava em jogo, uma fonte que, até hoje, permanece envolta em mistério. Há também o elemento psicológico nesse fascínio.
A ideia de que uma civilização da antiguidade poderia ter desenvolvido ou recebido tecnologia que só entenderíamos milênios depois nos confronta com a nossa arrogância histórica. Talvez o passado não seja tão primitivo quanto acreditamos. Talvez, em vez de evoluirmos linearmente, estejamos redescobrindo pedaços de um conhecimento perdido, fragmentado ao longo de cataclismas, guerras e censuras culturais. E se esse conhecimento elétrico não fosse isolado? Há indícios semelhantes na Índia Antiga, nas civilizações mesoamericanas e até na Babilônia, onde foi encontrada a chamada bateria de Bagdá, um artefato que, segundo alguns especialistas, pode ter servido para gerar corrente elétrica. Seriam todas essas pistas desconexas parte de um conhecimento global esquecido? Ou estaríamos, mais uma vez, sobrecarregando a simbologia ancestral com interpretações modernas? O certo é que a luz de Dendera continua a provocar mais perguntas do que respostas. Apesar das tentativas da arqueologia acadêmica de rotular a imagem como puramente mitológica, o número de cientistas e engenheiros interessados na representação só aumenta. Para muitos, o que está ali não é uma alegoria, mas sim um vestígio de uma ciência ancestral apagada da narrativa oficial. E isso é perturbador. Se os antigos egípcios realmente usaram eletricidade, mesmo que de forma rudimentar, nossas suposições sobre o desenvolvimento da civilização humana precisariam ser drasticamente revistas. Não estaríamos falando apenas de uma cultura espiritualizada, mas de uma sociedade capaz de dominar forças naturais com precisão surpreendente. Isso colocaria em xeque cronologias inteiras, teorias sobre a evolução do conhecimento e até mesmo sobre a origem da própria ciência como a conhecemos. No final das contas, o mistério da lâmpada egípcia não é apenas uma dúvida sobre tecnologia, é uma questão de identidade. Afinal, quem éramos nós há 5.000 anos? Até onde realmente fomos? E o que mais está enterrado sobre as areias, esperando para reescrever tudo o que pensamos saber? Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude. Curta e compartilhe com os amigos. Ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.